Suíça e Hungria se enfrentaram numa partida onde ambas poderiam terminar em primeiro lugar do grupo caso vencessem aí. No caso, a Alemanha tinha até o critério aí, a vantagem de empate, né? Mas são duas seleções que estavam praticamente classificadas, a Alemanha já garantida, mas a Suíça ainda não 100%, mas praticamente, né? E elas foram se enfrentar, a Alemanha sendo uma das melhores seleções do torneio tranquilamente, e que chegou pra esse jogo sem poupar ninguém. A gente tava especulando a possibilidade do nosso querido Nagelsmann mudar uma peça ou outra. Eu até falei ontem que eu não acreditava que ele fosse poupar todo mundo, mas talvez um ou outro. E ele não poupou ninguém. Eu falei Suíça e Hungria? Suíça e Alemanha, né? Enquanto a Suíça vinha aí buscando pelo menos uma vitóriazinha que poderia colocar os caras em primeiro lugar do grupo. E quem vai contar pra gente como é que foi essa partida é o nosso amigo Yuri Dantas. Foi um jogo bastante interessante, né? A começar, assim, pelos destaques, né? O Pedro já falou aí, a Alemanha não poupou ninguém, né? A gente tinha conjecturado aqui a possibilidade deles pouparem um jogador ou outro, de repente alguns mais velhos ali como o Gundogan, já que a equipe já estava classificada. Mas não, acho que o Nagelsmann... O Nagelsmann previu que o jogo seria muito mais complicado do que a gente estava achando, e de fato foi, né? Então, acho que ele fez bem com o time titular, porque se passasse em segundo lugar, aumentaria a chance de pegar uma casca grossa nas oitavas de final. Já a Suíça fez duas mudanças em relação à equipe do jogo passado, né? No jogo passado ele tinha começado com o Vargas e o Shaqiri no ataque, o nosso grande Shaqiri, que foi descongelado ali para jogar essa partida contra a Escócia e fez um golaço. Mas dessa vez ele tirou o Vargas e tirou o Shaqiri, e ele começou com o Rieder e o Embolo no ataque. Na verdade, cara, o Murat Yakin, o nosso querido Mads Mikkelsen, suíço, ele mudou o ataque da Suíça nos 3 jogos, né? Que no primeiro jogo ele começa com o Duá, no segundo jogo ele começa com o Shaqiri, e no terceiro ele começa com o Embolo. Então ele meio que ele tá testando ali ainda, não tem o seu ataque titular ainda carimbado, ele vai mudando ali nos 3 jogos dessa fase de grupos. O jogo até começou interessante para a Alemanha, né? Eles começaram ali, como já era de se esperar, dominando a posse de bola, tendo o controle das ações, né? Tiveram 2 boas chegadas ali, usando muito dessa arma, cara, do Mirosled ali pela esquerda, que ele é um... Esses dias você chegou e falou, pô, não sei como é que pronuncia agora, caraca, que parecia um alemão, irmão. Eu treinei com o Jürgen Klopp, ele veio aqui em casa me ajudar, muita gente fina. Tem uma diferença, né, entre o Mirosled e o Kimmich, porque o Kimmich, ele é um meio campista adaptado que joga ali na lateral, mas ele não é exatamente no lateral, então ele se comporta muito mais de forma, como se fosse de fato um meio deslocado para lateral do que como um lateral propriamente dito. Já o Mirosled não, ele ataca muito no limite ali, no extremo, né, da esquerda. Ele se apresenta muito para fazer essa jogada de ultrapassagem, e 2 boas jogadas aí saíram assim. A primeira foi o lance do gol, né, que é uma jogada que o Mirosled joga a bola para a área, para o Musiala. O Musiala não acerta a bola, acaba acertando o jogador da Suíça, e ela sobra pro meio campo. O Andrich domina, finaliza, e o nosso querido Sommer tem um frangaço, cara. Pra quem não viu o lance, é aquela bola que ela vem numa altura bem rasantezinha assim, e ela quica no chão e sobe. E aí quando essa bola quica no chão e sobe, cara, se o goleiro não tiver uma técnica extremamente eficaz, se o goleiro não tiver um bom reflexo, pra tomar um peru ali é muito fácil. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sommer, né? Ele não conseguiu colocar a mãozinha firme ali, a bola acaba pegando nas mãos dele, mas mesmo assim entrando. Só que aí o nosso grande goleiro da Internacional foi salvo pelo VAR, né, que chamou aí o Daniele Orsato para ele ir na cabine para ver o lance, e ele corretamente, na minha opinião, anulou o gol, né, porque de fato é aquela típica jogada, né, que o atacante, ele busca acertar a bola, mas o defensor tira primeiro a bola, e aí ele acerta o defensor. Não tinha o que fazer, para mim foi corretamente anulado o lance. E pouco tempo depois, de novo, uma jogada pela esquerda com o Mitrovic, que ele joga a bola na área, e o Kai Havertz consegue finalizar ali, mas não consegue fazer o gol, né? Não consegue concluir a jogada da melhor maneira possível. Então, acho que essas foram as 2 melhores chegadas da Alemanha no primeiro tempo. Eles não estavam tendo um domínio tão agudo que nem conseguiram ter contra a Escócia e contra a Hungria. Eu acho que esse foi um jogo em que o Wirtz, o Musiala e o Gundogan, aquela trinca ali de meio atacantes que eles estão utilizando, teve muito mais dificuldades para se entrosar, para lidar um com o outro ali nas jogadas por dentro, né? A Suíça estava marcando muito bem ali, né? Eles têm esse meio campo bastante povoado ali com Xhaka, com Freuler, e os atacantes ali também voltando para marcar, então estava muito difícil para a Alemanha entrar. E aí a
Suíça, que não é boba nem nada, né? É uma equipe que tem um bom contra-ataque, tem boa qualidade para jogar, conseguiu chegar para marcar o seu primeiro gol. Um gol que começa de uma perda de bola do Musiala, né? Que é um cara que a gente tá elogiando bastante, que de fato tá fazendo uma grande Euro. O jogo de hoje em dia não foi tão brilhante quanto os últimos dois, mas ainda assim foi um jogo interessante, que ele conseguiu criar algumas boas jogadas ali. Mas é ele quem perde a bola no meio campo pro Reader. O Reader desarma o Musiala, liga o contra-ataque e recebe ali dentro da área para marcar. E assim, essa jogada aqui, cara, é uma jogada que foi, na minha opinião, foi uma desatençãozinha da defesa da Alemanha, porque o Ndoye, cara, tá passando, ele tá na meia-lua. Ele tá na meia-lua, ele nem tá na grande área quando a jogada tá acontecendo. E ele dá 2 passos e infiltra, ele passa nas costas do Andrich e ele ultrapassa o Tá. E assim, cara, quando ele ultrapassa o Tá só consegue perceber a presença do Ndoye quando o Ndoye, meu irmão, já foi. E aí já não tem mais tempo de pegar. E aí ele recebe ali o cruzamento do Freuler, né, que apareceu ali na esquerda, e antecipa o Tá e marca muito bem aí o primeiro gol da Suíça, cara. Só pra e destacar que o Ndoye é do Bolonha, né? Aquele Bolonha do Thiago Mota. E ele tinha feito já jogos interessantes não vou dizer que fez jogos absurdos nem nada, mas jogos interessantes aí nas primeiras 2 rodadas. E ele já tinha avisado, né? Vou fazer gol do Aken Ndoye, né? De fato, ele fez aí, doeu na Alemanha, com toda certeza, né? Um gol, cara, que tava mudando bastante o panorama do grupo, né? Afinal de contas, a Suíça estava ultrapassando a Alemanha. E era um gol assim, cara, que poderia ter mudado destinos, né? Porque a Suíça passando em primeiro, a Alemanha passando em segundo, a gente poderia ter um confronto gigantesco ali nas oitavas de final, mas que depois eu vou explicar melhor o caso para os senhores. O jogo foi pro segundo tempo, a Alemanha continuou ali em cima, continuou pressionando, tentando buscar o gol, né? O Nagelsmann fez algumas mudanças ali com 15 minutos de jogo, ele colocou o David Raum, colocou o Schlotterbeck e colocou o Maximilian Bayer, né? Esse aqui eu acho que já tentando dar uma rodagem ali na elenco, tentando dar uma descansada em alguns jogadores, né? Ele tirou o Middlestat, tirou o Jonathan Tah, que inclusive tomou cartão amarelo e tá suspenso, tá? Então, seja lá quem for que a Alemanha vai enfrentar nas oitavas de final, o Jonathan Tah não vai estar disponível. Então vai ser assim, provavelmente deles, né? Não, com certeza, o Schlotterbeck inclusive entrou no lugar dele, então talvez já tenha sido uma mudança pensando, beleza, vamos ver aqui como é que funciona. E ele também tirou o Andrich, que eu acho que não fez uma boa partida. Até uma coisa que às vezes eu fico quase pensando fez o gol, assim, né? cara. Ele fez o gol por causa da falha do Sommer, mas o gol foi anulado, né? Porque o chute em si dele não tinha sido lá, essas coisas, foi mais falha do Sommer. E uma coisa que eu fico pensando às vezes, cara, que na minha humildíssima opinião, eu acho que o Kimmich na lateral direita, ele quebra um galho, ele vai bem, ele dá os pulos dele, mas eu acho que o Kimmich é tão melhor como meio campista, cara, como volante, segundo volante ali, que eu ainda acho que é um pouco lamentável que ele seja deslocado para a lateral direita. Eu acho que se a dupla de volantes da Alemanha fosse Kroos e Kimmich, seria uma dupla muito mais capacitada, com muito mais qualidade, do que com o Andrich, né, com todo carinho, que até fez uma boa temporada pelo Bayer Leverkusen, mas é um jogador muito abaixo do Joshua Kimmich. Pouco tempo depois ele também colocou ali o Leroy Sané e o Niklas Füllkrug. O Sané, né, entrou ali no lugar do Musiala. O Wirtz também saiu, né, nessa hora. E o Sané, sinceramente, não conseguiu fazer muita coisa, cara. Até agora, a Euro do Sané é muito isso, né? Ele entra ali no segundo tempo, dá uma ciscada para um lado, dá uma ciscada para o outro e não consegue fazer muita coisa para tentar mudar o panorama. A Alemanha não estava lá muito inspirada, sinceramente. Eles criam até uma boa chance numa jogada do Florian Wirtz ali, pela direita, em que ele dribla, entra muito bem, toca a bola para o Joshua Kimmich dentro da área, só que o Kimmich totalmente sem aquele cacuete de atacante, totalmente sem a sagacidade que um atacante ou que um meio atacante deve ter, ele acaba dominando ali, demora uma eternidade para chutar e acaba tendo a finalização bloqueada, mas era uma chance claríssima de gol que poderia ter dado certo. A Suíça chega a fazer o 2-0 ali, uma jogada com o Vargas, né, que acaba sendo anulado, o gol acaba sendo anulado, seria o gol para matar o confronto de vez, mas a Alemanha deu essa sorte. E no fim, ali na reta final do jogo, eles conseguiram empatar, depois de, assim, aquele lance do desespero, né, já tava todo mundo na área, o Rudiger já tava lá, o Rudiger já tinha virado centroavante, o Füllkrug tava lá, e a gente sabe que é uma coisa que eu sempre destaco sobre o Füllkrug, ele não é dos atacantes mais técnicos, não é dos caras mais inspirados, mas ele cabeceia muito bem. Esse é um fundamento do Füllkrug, que eu acho que é um dos melhores do futebol europeu, cara. O que esse cara cabeceia bem não tá escrito. E a bola foi justamente na cabeça dele e ele cabeceou com maestria, cara, porque ele dá aquela cabeçada
que o goleiro tá no meio do gol e o goleiro tá dando aquele passadinho assim pra esquerda dele. E aí ele cabeceia exatamente no lado oposto ali do gol, cara. Quem tem uma mínima percepção ali sabe que se essa cabeçada for bem feita no contrapé do goleiro, é impossível pro goleiro pegar, cara. Pode ser o Neuer, pode ser o Buffon, pode ser quem for, não tem como pegar. O Foucault cabeceou muito bem e conseguiu empatar um jogo pra Alemanha. Um jogo em que a Alemanha não esteve tão inspirada, mas eu não sei até que ponto influencia a baixa competitividade desse jogo, digamos assim, né? Já que a Alemanha já estava classificada, sabia que dependia apenas do empate, então talvez eles não tenham entrado em campo tão concentrados assim como poderia ter sido, né? Esse gol foi tão importante, cara, que ele muda bastante o panorama em questão de classificação. A Alemanha classificou em primeiro, a Suíça se classificou em segundo, e o cenário é o seguinte: a Alemanha, que passou em primeiro, vai pegar o segundo colocado do grupo C. O grupo C é o grupo que a gente tem Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia. Esse grupo aqui tá totalmente aberto, tá? Esse grupo aqui ninguém é de ninguém. Então, no cenário de hoje, a Alemanha pegaria a Dinamarca. No jeito que o grupo tá aqui, só que esse grupo ainda vai ter a rodada final. Pode ser também que ela pegue a Inglaterra, afinal de contas, a gente sabe como é que tá a Inglaterra, então não dá para confiar exatamente que eles vão conseguir passar em primeiro lugar. Pode ser que eles peguem também a Eslovênia, pode ser que eles peguem a Sérvia. Como eu falei, esse grupo aqui tá totalmente aberto. Então, o adversário da Inglaterra, por enquanto, ainda é uma grande incógnita. Porém, a Suíça, meu irmão, a Suíça, ela pega o segundo colocado do grupo B. E aí, o grupo B, meus senhores, é o grupo que a gente tem Espanha, Itália, Albânia e Croácia. E aí, qual é o cenário na rodada final? A Itália vai enfrentar a Croácia e a Espanha vai enfrentar a Albânia. A tendência aqui, lembrando que a Espanha já garantiu o primeiro lugar, a tendência aqui é que a Itália confirme o seu favoritismo, vença a Croácia e se classifique em segundo lugar. Ou seja, muitíssimo provavelmente, a não ser que, a Croácia mais uma vez choque o mundo, né? Choque a Europa, coisa que, sinceramente, eu não tô botando muita fé, porque eu acho que a Croácia tá bem ruinzinha. A tendência é que a gente tenha Suíça e Itália nas oitavas de final. Então, os primeiros jogos das oitavas de final, o jogo da Alemanha e o jogo da Suíça, serão no dia 29. Como eu disse, o jogo da Alemanha tá totalmente imprevisível, a gente ainda não sabe quem eles vão pegar. Mas a Suíça, muitíssimo provavelmente, vai pegar a Itália. E aí, como eu falei, é um jogo que tem um perigo muito grande, cara. Porque, assim, a Itália é favorita, é melhor do que a Suíça, etc e tal, como a gente já sabe. Mas, cara, se tem uma seleção que pode ser uma casca de banana, qualquer outra seleção grande nessa Euro, é a Suíça. A Suíça é uma seleção chatíssima de se enfrentar, é uma seleção que tá sempre conseguindo se classificar para o mata-mata da Euro, então tá acostumada a jogos grandes, tá acostumada a enfrentar adversários de peso. Na Euro passada, eles eliminaram a França, uma coisa que a gente tá sempre citando, enfrentaram o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo e deram trabalho para a seleção brasileira, conseguiram aí essa classificação no grupo com a Alemanha. E deram trabalho para a Alemanha, como vocês puderam ver no jogo de hoje. Então eu acho que é um confronto, cara, que tem tudo para ser um dos mais interessantes das oitavas de final. É um confronto que tem pouquíssimo desequilíbrio. Eu acho que a Itália é favorita, tem um time mais forte, mas é um time que ainda não tá totalmente pronto. O trabalho do Spalletti é um trabalho de um ano, cara. O Spalletti assumiu a Itália nessa temporada 23-24, então é um trabalho curtíssimo. É um trabalho que ainda não tá 100% pronto, né? Então, acho que vai ser um jogo interessantíssimo. Acho que vai acontecer, como eu falei. Acho que a Itália vai passar em segundo lugar. Não acho que a Croácia vai conseguir tomar essa vaga. E a gente vai ter essa belezura aí nas oitavas de final. Vamos lá, o alinhamento de estrelas, ó. Man of the Match do Eurofoot foi para o Ndoye, que pelo jeito fez um grande jogo, né? Porque as estatísticas dele, aqui postado pelo Eurofoot. Cara, posso dizer... Um gol. Acabou as estatísticas. Eu defini o Man of the Match antes de sair o gol do Foucault. E aí tava na correria desgraçada aqui pra fazer as artes dos dois jogos que eu tava fazendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu pensei, a Suíça vai ganhar, eu tenho que escolher um cara da Suíça. Acho que o jogo da Suíça foi extremamente coletivo. Não teve nenhum jogador que se destacou muito. Então eu pensei, vou colocar o cara que fez o gol. Só que, se eu pudesse mudar, eu colocaria o Toni Kroos, já que a Alemanha conseguiu empatar. Eu acho que o Kroos foi o melhor jogador da Alemanha, fez um ótimo jogo. Só que aí já tava em cima da hora, eu tava na correria pra fazer as artes dos dois jogos, do jogo da Hungria também. Aí eu pensei, vou deixar o Ndoye, ele merece. Doa quem Ndoye. Em quem não doeu, essa escolha foi o Xhaka, que foi eleito o melhor da partida pela UEFA, tranquilo? Fez um bom jogo também. O Yuri já falou um pouquinho da situação aí dos grupos, né? Mas a gente vai mostrar um pouquinho agora das mídias locais. Temos primeiramente o Bild da Alemanha, que disse o seguinte:
Füllkrug nos salva o primeiro lugar. Então tá aí, né, o Füllkrug fazendo essa grande... Artilheiro. Da Eurocopa. Artilheiro empatado com o Schranz, com o Musiala e com o Mikhail. Detalhe, os 2 gols do Füllkrug foram saindo do banco, né? O gol contra a Escócia, o gol contra a Escócia e agora contra a Suíça. Pra você ter uma noção, cara, eu vi uma estatística absurda no Scoca que o Füllkrug é o cara com mais gols, o jogador europeu com mais gols saindo do banco em grandes torneios na história do futebol. Porque ele tem gols saindo do banco na Copa do Mundo de 22 e agora ele tem gols saindo do banco na Euro. Então aí, o Füllkrug... Ó, vou falar uma coisa pra você. Até cheguei a comentar eu acho que você vai falar disso, mas me diz aí, o Havertz tá na hora de pegar um banquinho, não? Não, é porque assim, o Havertz, cara, eu acho que ele é um jogador importante coletivamente falando. Eu acho que o Havertz, a função do Havertz ajuda o Gundogan, o Wirtz e o Musiala. Porém, cara, o Havertz ele tem um probleminha na minha visão, que ele é um centroavante, um atacante, ele não finaliza tão bem. O Havertz ele não tem essa, como é que eu posso dizer, essa letalidade, essa presença de área que um cara como o Füllkrug tem. Então, assim, eu acho que é circunstancial. Quando tiver momentos do jogo, assim, que, pô, tá precisando de um gol, tá precisando de um cara pra ter mais presença de área, ele vai ter a opção do Füllkrug ali. Mas eu entendo a funcionalidade do Havertz ali na área. Ele tem um gol de pênalti, o Havertz, tá? Então, por exemplo, se o Füllkrug tivesse ali pra bater aquele pênalti, ele poderia ser o artilheiro isolado daí. Tome, tá aí. Vamos lá, continuando aqui, falando um pouquinho das mídias gringas, né? Lá na Suíça, o jornal SRF disse o seguinte, não sei, e fica mudando essas coisas quando eu abro a página aqui, depois atualiza, muda tudo. Aí vamos ver o que tá na pauta aqui, ó. Lucky Punch de Füllkrug. Ou seja, um momento de sorte, é isso? Alguma coisa assim? O que é um Lucky Punch, Yuri? Golpe de sorte. Golpe de sorte, perfeito, é exatamente isso. Ok, também temos aqui na Kicker, né, na Alemanha, os caras estão dizendo que o Füllkrug é um coringa. Coringa que talvez seja uma carta principal daqui pra frente, vai saber, né? Empate contra a Suíça. Sabe quem não é um coringa? O Batman. Não, o Thomas Müller, porque não entrou? Ele entrou no primeiro jogo contra a Escócia, inclusive ele dá uma assistência pro gol do Henry Kahn, que assim, não é uma assistência porque o gol do Henry Kahn é de fora da área. É, aquele tradicional passezinho de lado. Ele entra no minuto 74 contra a Escócia, mas contra a Hungria e contra a Suíça ele não entrou. Então, não sei até que ponto o Nagelsmann confia no Thomas Müller para essa Euro. Ou se ele tá mais ali como papel de liderança e tal. Porque o Nagelsmann não tá exatamente a fim de utilizar ele, né? O SRF da Suíça diz o seguinte, pega essa, Yuri, olha só, como o mundo dá voltas, né? Faltavam 2 minutos. Os suíços estão lá, putz, eram só 2 minutos. Então nessa, né? É sempre alguns minutos, né? Sempre... É pior que porque os caras escaparam de talvez pegar a Sérvia, talvez pegar a Dinamarca pra pegar a Itália. Então, é 500, cara, né? Não é brincadeira, não. Tá se adiantando muito aí na tua previsão. Cara, se não for a Itália em segundo lugar... Tu planta a bananeira aí atrás, no próximo cast. Não, eu vou quebrar um macarrão aqui na live. Caraca, um espaguetão não? Prometo. Mas um só? Um espaguetinho ou... Não, tudo? Eu vou varrer igual os caras. Vou pegar o filetão aqui de espaguete e vou torar aqui no meio. Tá, mas não faz igual os caras que jogaram no chão depois e desperdiçaram. Não, tá doido. Guarda e cozinha depois. Exatamente isso. Vou cozinhar e vou comer com ódio do Spaghetti, que é o treinador da Itália. Também estamos aqui com o Chaka dizendo que o que eles fizeram em termos da partida que eles jogaram é quase mais importante que o resultado. Eles estão muito orgulhosos. Tu acha que os suíços têm motivos pra estar tão orgulhosos assim? Acho que tem, cara. Acho que eles fizeram um ótimo jogo. Teve vários momentos ali em que a Suíça tava trocando passes ali, cara, e tava muito difícil pra Alemanha conseguir pressionar eles. Eu acho que é uma equipe bem treinada, jogadores com um bom senso de posicionamento, com um bom passe, uma equipe experiente, mesmo que não tenha mais, por exemplo, o Shaqiri na sua melhor forma. Então, eu acho que eles têm motivos, cara, pra achar que dá pra competir, seja lá contra quem for, seja contra a Itália, contra a Croácia. Eu acho que a Suíça vai dar muito trabalho, assim como eles vêm dando aí nos últimos anos. Show de bola, cara. No Kicker da Suíça, tá? No jornal aqui, eles disseram o seguinte, começa a poesia. Muito tempo ocioso, muita vontade e uma explosão de emoções. Numa explosão de alegria, a torcida grita é gol. E aqui eles também disseram o seguinte, o escorregadio gramado influenciou no escorregadio resultado. O quê? É verdade. Esse gramado... Cadê?
É aquele que tá soltando tufo, cara. Lembra de Inglaterra e Dinamarca? Tava horrível, né? Inglaterra, que o gramado tava soltando tufo pra tudo quanto é lado, os caras corriam, dava carrinho, voavam um tufo de grama. É esse gramado aí de Frankfurt. Realmente não tá legal esse gramado, cara. Tanto que assim, durante o intervalo desse jogo aí, cara, tava todo esburacado o gramado. Tiveram que entrar uma equipe lá pra fechar o estufo de grama que tinha saído, cara, porque tá feia a coisa, viu? Então vamos lá, esse aí foi Suíça e Alemanha. Yuri já falou um pouquinho do grupo aí, né? De como é que estão os confrontos, mas basicamente, Escócia eliminada, Alemanha em primeiro, Suíça em segundo e a Hungria fica esperando. É doideira isso, porque os escoceses, meu amigo, vai pro hotel agora, né? Já vão encher o rabo de cachaça que começou as férias. Aí já começa a fazer a mala, já vai pra casa. Amanhã o cara já tá lá na casa dele, lá na Escócia, lá. Tá lá na cidade de Celtic. O cara já voltou pra cidade de Rangers. Beleza? Já tá, já tá lá com a esposa, com a família. Tá indo pro boteco já. Agora os húngaros vão ter que esperar mais o quê? 3, 4 dias, né? Até acabar essa rodada pra saber se eles vão classificar ou não. Ou seja, eles vão ficar 2, 3 dias ali na Alemanha concentrados numa apreensão desgraçada pra saber se eles vão classificar ou não. Então é um momento realmente de tensão ali pra eles, né? Vão estar secando as outras equipes ali que estão brigando também.